Matthew Cox, enquanto eu dirigia para cá, recebi notificações no meu Instagram e YouTube. Russell Brand acabou de ser preso e está sendo acusado de cometer agressão sexual. Você sabe, crimes físicos contra mulheres no Reino Unido. Tenho que te dizer, eu estava esperando que isso acontecesse com ele. Ele tem sido muito político recentemente, né? Esse cara mudou completamente de vida, deu uma 180 graus. Acredito que o que está acontecendo com ele é similar ao que ocorreu com Andrew Tate, ou qualquer pessoa que se posicione publicamente contra determinadas políticas, especialmente externas, ou contra o que muitos classificariam como as agendas da esquerda. De fato, isso não me surpreende. E acho que a maioria dessas alegações será falsa. O outro problema que tenho com tudo isso. Matthew Cox, e como alguém que passou pelo sistema criminal, acho realmente louco que crimes que foram cometidos 20, 30 anos atrás. Supostamente, alegadamente, que existe esse tipo de estatuto de limitações. Estou começando a sentir que costumava ser cerca de 7 anos antes de você ter que denunciar esse tipo de crime, sabe? Uma mulher, homem ou algo assim aconteceu com você e você poderia ser acusado, condenado a 20, 30 anos de prisão. Realmente parece para mim que eles mudaram essas leis agora. Eu sei sobre algo relacionado ao que aconteceu na igreja. Eles estavam dando mais tempo para pessoas que eram crianças e nunca se manifestaram por causa do que o clero fez com elas. Um grande escândalo aconteceu no Reino Unido. Você acha que seria uma grande notícia o bispo da igreja anglicana renunciar por encobrir o que estava acontecendo, assim como na igreja católica romana? Mas enquanto isso, eles vão galvanizar toda essa história com ele. Eu acredito 100% que o personagem de Russell Brand está sendo assassinado. Eles estão indo atrás dele porque o show dele é muito cristão agora. Ele tem, falado muito sobre o que tem acontecido. Desde 2019, com o fechamento com certos indivíduos. Em aviões e ilhas e políticos e listas, e eu acho que a maioria de nós pode concordar e provavelmente acredita que não há nada, são apenas acusações frívolas. Assim como fizeram com Andrew, porque ele ainda não foi condenado por nada e isso está destruindo o homem. O que você acha? Cara, eu quero dizer, o podcast dele é um dos melhores para, eu acho que você chamaria, público de extrema direita. Certo, quero dizer, eu vi um clipe de 2 minutos, então sou um especialista. Eu tenho uma pergunta, isso tem acontecido? Isso é algo que o público já sabia ou é a primeira vez que você ouve falar disso? Eles já tentaram atacá-lo antes, há 1 ano. Ele teve que se defender, dizendo que nunca fez nada inapropriado. Provavelmente fez coisas inapropriadas. Afinal, é um viciado em drogas. Se você lembra dele na Music Television no início dos anos 2000, dava para ver que ele não estava bem. Sóbrio, ele é... Em todas as drogas que existem, bebendo, ele tinha mulheres por toda parte. Ele foi casado com a Katy Perry por um tempo, que eu acho que não é nada menos que demoníaca, na minha opinião. Eu acho que a Katy Perry está tão longe de ser demoníaca. Eu sei que você acha que eu sou louco por pensar assim, mas há muito nisso. Eu realmente não sei nada sobre a Katy Perry, mas ela fez uma música chamada The Dark Horse. E nessa música é basicamente um canto para Satanás, literalmente para o próprio diabo. É sobre magia negra. Eu Pensei que ela fosse uma pop. Ela era uma estrela pop. O que é engraçado sobre ela é que sua carreira começou na música gospel. Ela era realmente muito espiritual. E até tem um clipe dela, que se vocês forem procurar, ela está sendo entrevistada e ela está, eles estão perguntando, por que você deixou o gospel? Ela está, bem, acho que me vendi para o diabo. E ela dá uma olhada estranha. Aquela música, assim, o cavalo negro está literalmente falando, cantando e elogiando o reino demoníaco, o próprio Satanás. Porque ela está vestida como o faraó do Antigo Egito que pratica magia negra. E na versão original do vídeo, há um homem usando um tapa-olho, que no Islã eles acreditam que o anticristo terá apenas um olho fisicamente. Ele possui 2 olhos, mas um deles está danificado. E na versão do Islã do Armagedon, tudo bem neste videoclipe, se vocês todos forem assistir e ouvirem, vocês verão um homem com um tapa-olho se aproximando dela enquanto ela está em um trono, imitando o faraó do Egito, que é uma das pessoas mais odiadas espiritualmente por Deus. O período é o faraó porque ele é um homem que disse eu sou Deus na terra, mesmo tendo visto os milagres que Moisés trouxe. Certo? Para encurtar a história. Esse homem se aproxima no vídeo e ela diz, estou vindo até você como um cavalo negro. E ela faz assim como você acredita em magia. Ela está elogiando a magia negra. Ok, nesse vídeo ela zapeia esse cara com um tapa-olho com magia negra ao redor do pescoço. São muitas correntes de ouro e joias.
Uma das correntes na edição original do vídeo realmente tinha a palavra Allah em árabe nela. Então ela zapeia este homem e ele se dissolve completamente em areia. Então os muçulmanos congelam a imagem e percebem por que eles teriam a corrente Allah, que acreditamos ser a palavra universal para Deus em árabe, aramaico, hebraico. E novamente, eu sei que isso é um desvio do assunto, mas está relacionado a Russell Brand. Eu acho que parte do motivo pelo qual ele a deixou é porque acredito que ele se tornou um cristão renascido. Bem, ele disse isso muitas e muitas vezes. Então parece que ele mudou sua música e dança. Ele parece muito mais humilde. Acho que há pouco tempo ele fez, sabe, um rebatismo para redeclarar sua fé. E acho que esse homem não se orgulha do seu passado. Acho que ele está... Agora surge a pergunta. Ele realmente cometeu atos forçados? Convivi com celebridades a minha vida toda. Ele saiu com Diddy de vez em quando e foi a muitos eventos do Diddy. Podemos afirmar com certeza que ele não tinha. Ouça, irmão. Estive na vida noturna a minha vida toda e sou amigo de grandes celebridades na Terra. Até mesmo agora sou amigo de alguns dos maiores DJs do mundo. Ok. E essas mulheres se jogam neles, cara. Tipo, eu não me importo mais. Eles não precisam... Estou dizendo que não houve celebridades que tenham, mas se estamos apenas no nível superficial, irmão. Há uma fila na porta deles toda vez que estive no camarim, onde literalmente estão apenas entrando e indo para o banheiro. Do camarim, uma garota de cada vez. Eu juro por Deus, e eu ficaria lá, e eu, sinceramente, cara, eu sei que alguns dos meus amigos podem rir de mim agora sabendo como eu era quando eu era mais jovem e eu estava tão enojado. Porque essa pessoa é famosa, você só quer ir e ser desmoralizado. Na minha opinião, por alguns minutos, literalmente, no chão de um banheiro de um camarim. E depois sair e você não significou nada pra eles. Você não significou nada para essa celebridade, eu não entendo. Então, superficialmente, na minha opinião, Russell Brand nunca precisou agredir fisicamente. Ou forçar qualquer mulher, porque eu prometo a você, e ele era, sabe, consideravelmente bem vestido e famoso e considerado bonito, eu não acho que ele precisava do Matt para agarrar uma mulher à força. O que eu tenho problema é com essa coisa toda de 20, 30 anos, dos anos 90. O que demorou tanto. As pessoas dizem que demorou para eles, mas eu acho que é a realidade. Ele é muito controverso agora, falando contra certas políticas, agendas, liberdade de expressão e outras questões atuais. Disso eu acho que as pessoas param de não prestar atenção ao contexto. De quando essas coisas estão acontecendo, isso é uma tentativa de assassinato de caráter e, no que diz respeito ao Reino Unido, eles já entraram em território orwelliano. Lembre-se, essas acusações são do Reino Unido. Essas alegações são de 1999. Vamos lá, 2005. Vamos lá, cara. Estou te pedindo como alguém que já cumpriu tempo e crimes e tudo mais. Você acha certo entrar nisso 25 anos depois? Como você vai provar alguma coisa? É a sua palavra contra a deles. Não há DNA, não há nada. Primeiro de tudo, nós não sabemos o que há. Você não sabe o que há. Mas, e eu pessoalmente sempre tenho um problema quando você acusa alguém de algo e a notícia sai imediatamente e começa a agir como se você fosse culpado apenas porque fui acusado. E não importa quantas vezes o DNA permitiu que alguém saísse do corredor da morte ou deixou alguém sair que foi preso por algum tipo de crime contra mulheres. 15 anos depois, e no julgamento, eles sempre disseram que não fizeram isso. A vítima subiu ao palco e disse absolutamente que ele era o cara. E então, 15 anos depois, o cara recebe 20 anos. 15 anos depois, o Projeto Inocência entra com DNA que diz não era ele. E então a mulher está tipo, meu Deus, eu realmente pensei que era ele. Isso destruiu A vida dele, um dos piores, e eu não estou necessariamente culpando essa mulher, mas você disse 100% que estava positivo. Você não estava 100% positivo ou você estava errado. E os promotores deveriam saber. E eles realmente sabem. Eles sabem que o testemunho ocular é extremamente questionável, certo? Não importa, um cara pode estar a 15 pés de distância, sua adrenalina dispara, você não consegue se lembrar do que é escuro, é isso, é aquilo, você está em perigo, talvez você saiba. 3 segundos. Você viu essa pessoa 2, 3 segundos. Mesmo que seja uma dessas alegações sexuais, onde a pessoa estava claramente lá, você pensa, ok, bem, eles estavam lá. Eles passaram 5 ou 10 minutos com essa pessoa. Ok, mas o DNA diz que não é. Você insistiu que eram eles, então isso deveria te informar, não é? E não foram apenas 4 casos. Existem centenas de casos onde isso é falso. E assim que você é acusado de algo, a mídia pula em cima, especialmente se eles não gostam de você.
Se a mídia não gosta de alguém, eles se aproveitam disso e enfatizam. E quase não sei se eles percebem isso, mas se essa pessoa agora vai a julgamento, eles já contaminaram o júri. O júri já está contaminado e já vimos que os juízes não podem ser confiáveis. Você sabe que eles estão inventando razões para indiciar pessoas. Não para indiciar pessoas, desculpe, para considerar as pessoas culpadas. Eles e um juiz podem influenciar não apenas um júri, mas também um julgamento. Certo. Então o problema é ser acusado de algo, isso é 20. Esse é um problema. O outro é que 25 anos atrás, por favor, Deus, não me julgue com base no meu comportamento daquela época. E eu sei que essas mulheres não querem ser julgadas pelo comportamento de 25 anos atrás, como ninguém quer ser julgado pelo comportamento de quando tinha 20 Anos de idade ou 25 anos de idade, ou o que seja. A verdade é que qualquer pessoa, em geral, é completamente diferente nos seus 50 anos do que era nos seus 20 ou 40 anos. 25 anos, é por isso que existe um prazo de prescrição, porque você tem um certo período de tempo para apresentar acusações e essa pessoa mudou, certo? Mesmo a nível federal, no sistema judicial federal, eles dirão que agora precisam levar em consideração como alguém mudou entre o momento em que cometeu o crime e o momento em que realmente são sentenciados. Eles podem levar anos, 5 ou 10 para mudar completamente a vida. É preciso considerar isso. Suponhamos por um momento que ele possa ser parcialmente culpado, correto? Se você disse que ele era parcialmente culpado, ainda são 25 anos, ele certamente não é mais a mesma pessoa. Você não pode jogá-lo na prisão por 5 ou 10 anos. ou nenhum outro. Acusações, nada nunca Feito sem histórico anterior. baseado no que em uma ou duas mulheres, você sabe, apenas na palavra delas, apenas no testemunho delas. E tenha em mente também que inicialmente, digamos, uma dessas mulheres veio a público. 10 anos atrás, 15 anos. Depois que ele se tornou uma grande estrela, elas vieram a público, mas não querem fazer nada, pois é a palavra delas contra a dele. O que pode ter acontecido é que agora elas têm 3 ou 4 mulheres entrando na onda. Você vê o que eu estou dizendo? Porque Andrew Tate tinha um monte delas. Onde estão elas, certo? Bem, esse é o problema quando tudo se resume a isso. E eles começam a investigar. As histórias se desmoronam. Muito rapidamente. Deixa eu me perguntar isso. Você não acha que existem pessoas que usariam esses tipos de cenários para tentar silenciar a oposição? Você acha que há uma chance de existirem pessoas por aí que pagariam mulheres para vir a público e inventar essas histórias, apenas para tentar abalar pessoas que podem ser contrárias a elas politicamente? Você moveria isso para cima? Qual é o nome do juiz? Eu costumava saber, mas não lembro mais. Ah, ele é um juiz negro no Supremo Tribunal, Clarence Thomas. O que aconteceu com Clarence Thomas, aquela mulher, foi décadas antes. Ela nunca contou a ninguém que tinha um problema. De repente, ele vai ser colocado no banco. Ela é liberal, ele é conservador. Ela decide inventar acusações ou alegações de que ele foi inadequado 25 anos atrás, quando, sabe, eles estavam no mesmo escritório de advocacia ou algo assim. É como, bem, você nunca mencionou isso na época. Você nunca mencionou isso desde então. Agora você não quer que esse cara esteja além do Supremo Tribunal. E agora você vem com essas alegações. Não o impediu, quase fez a propósito. Ele afirmou ter pensado inúmeras vezes em desistir devido às alegações. Eu não quero sentar aqui e ser julgado com base na palavra desta mulher sobre algo que ela disse que aconteceu 20 anos atrás e eu estou sendo interrogado e não é só ele provavelmente não se importa com ele, certo? A maioria dos caras são bem Focados na família, sim. Tenho filhos e uma esposa inocente que agora está sendo acusada e recebendo ligações dos amigos. Coisas. Estão dizendo que eu sou, sabe, eu sou esse predador. E sabe, é tudo por causa de alguma afiliação política ou alguma ideologia política que temos uma diferença de ideologia. E, portanto, você vai me atacar, você vai inventar coisas. É como esses idiotas que estão por aí riscando, chutando e incendiando Teslas. Mas eles Amavam eles 5 anos atrás. Você os amava 5 ou 10 anos atrás? Louco. Não apenas isso, você não está necessariamente machucando. Quero dizer, não que a ação não tenha caído, mas você está chutando carros que são 90% de propriedade de outros. liberais à esquerda, assim, eu não sei quando eu nunca compraria um. Tipo, é apenas estúpido. Nem mesmo se encaixa num Tesla, mano. Então, o Reino Unido, na minha opinião, foi longe demais, sabe? Eu espero que as pessoas...
Mesma coisa. Eles também estão acusando o Andrew Tate pelo mesmo tipo de coisa que aconteceu 15 anos atrás, que você já decidiu que não poderia acusá-lo, mas agora você está acusando-o 15 anos depois. Seja verdade ou não, vamos lá, cara. Tipo, é essencialmente... É bem óbvio. E eu acho que tudo o que eles estão fazendo é fazer cada vez mais pessoas acordarem. Na minha opinião, que se você se manifestar contra o que está por vir, se você se manifestar contra o sistema, eles virão atrás de você com o que puderem. Eu realmente acredito nisso no caso de Russell Brand. O que eu tenho um problema é com o Reino Unido, sabe? Eles o amavam. Eles o amavam e idolatravam há 15 ou 20 anos, quando ele era completamente de esquerda, viciado em drogas e um completo patife. Eu era mulherengo e usava drogas. Às vezes era um jogador, mas um jogador honesto. Deixava claro para elas não se apaixonarem por mim. Hoje, elas provavelmente me olham e pensam como puderam ter estado comigo, porque estou gordo agora. Mas eu era um jovem bonito e muito direto com as mulheres, dizendo para não se apaixonarem por mim. Sim, mas... é irrelevante se você ficou rico e famoso. Alguém vai surgir do mundo. Estou esperando por ele. Esse cara fez isso e aquilo. Ele fez isso e fez. Aquilo aqui. Se você chegar aqui, a coisa também está aí qualquer. Qualquer defensor ou, desculpe, qualquer advogado te dirá, ok? Que ouça, e isso é o que eles sempre... fazem. E eu não me orgulho do meu passado. E isso é o que eles sempre fazem. Como você... As pessoas mudam e querem que você seja acusado. Porque se eu te processar, se eu disser que você fez algo comigo 5 anos atrás, você fez algo, e é a minha palavra contra a sua, eu vou a um advogado e eles dizem, olha, cara, eu posso processá-lo, mas eu não sei. E então você diz, sim, bem, sabe de uma coisa? Meu amigo Tommy estava lá e viu tudo. E então eu tenho algumas outras evidências circunstanciais e eles dizem, sabe, se você conseguir acusá-lo, agora temos um caso. Se eu conseguir te acusar e você se declarar culpado, mesmo recebendo liberdade condicional, não importa. Você apenas diz, eu fiz isso. Agora bem, você não pode subir ao banco dos réus porque eles vão dizer, sabe, senhor amante, tipo, eu não entendo. Seu nome é amante, Você estava forçando o amor. O que eles vão dizer? O que você pode dizer? Eu já me declarei culpado. Recebi liberdade condicional após me declarar culpado. Agora você alega inocência. Então por que foi a julgamento? Me declarei culpado apenas para conseguir 1 ano de liberdade condicional. Eu temia que se fosse a julgamento e perdesse, não importaria. Ao se declarar culpado, você fica sem defesa. Você não pode subir no banco dos réus e dizer isso. Você não pode subir no banco dos réus porque teria que admitir que mentiu ao tribunal ao se declarar culpado. Porque o tribunal não aceita declarações em que você não admite que o que fez estava errado. Então você mentiu para o Tribunal Federal ou está mentindo agora, independente de ser para o Estado ou Federal. De qualquer forma, é o que eles costumam fazer. Pressionam, e geralmente tem um caso fraco. Eles pressionam para que você seja acusado no Estado ou na Federação. Para que mesmo que você seja acusado e eles desistam, eles geralmente conseguem trazê-lo à tona. Bem, você foi acusado. Bem, eles desistiram. Bem, tecnicamente eles desistiram. Agora estamos indo para o civil. Mas e se você realmente for considerado culpado? Você está acabado. Você está... É por isso que eles insistem tanto em acusações para que as pessoas simplesmente se acomodem. Você sabe, tipo, eles vão se acomodar, certo? Meu problema também afeta todas as pessoas no Reino Unido. Reino Unido tem literalmente sido, na minha opinião. Nunca mais volto lá. Lembra que eles estavam tentando passar? Eles poderiam nos cobrar, a mim e a você, na América, por opinarmos sobre o que achamos que está acontecendo em seu país. Eu diria que temos uma resposta para isso. É chamado 4 de julho de 1776, você. Tirânico, você sabe, britânicos, é como loucura. Cara, eles estavam trancando as pessoas em suas casas. Como vivemos em um mundo tão de cabeça para baixo, onde não podemos questionar nada? Cara, não podemos ter debates sobre coisas, não podemos. Quero dizer, ok, essa coisa toda de democracia é como uma farsa. As pessoas estão despertando. O grande despertar está em pleno efeito, afirma Matthew Cox. Russell Brand faz parte disso? Sabe, eu não estou dizendo que concordo com tudo que as pessoas falam. Candace Owens trouxe muito de atenção para muitos tópicos diferentes que as pessoas nunca se atentavam. Andrew Tate, Russell Brand e outras pessoas como eu e um indivíduo do Texas têm opiniões semelhantes sobre certos assuntos. Ok, informações, você sabe como são as guerras, assim, tipo, tem havido muitos ok, eu não concordo, vou fazer isso. Eu não concordo com tudo ou todos os seus pensamentos. Eu não conheço ninguém com quem eu concorde em tudo. Eu nunca acredito em generalizar todas as pessoas. Não importa o quão mal algumas sejam.
Existem extremistas em todas as religiões, credos e raças. Ponto final e pensar que existem certos grupos de pessoas sobre os quais não podemos falar. E somos classificados como, sabe, estamos cheios de ódio, ou anti isso ou anti aquilo. Se você entende o que eu quero dizer. Evito certas palavras por brincadeira. Devemos poder criticar governos com os quais discordamos. Chega de nossos soldados lutando no exterior em batalhas que não beneficiam os americanos. E muito disso está relacionado ao que Russell Brand fala, e todos esses outros influenciadores, e o pêndulo está voltando para o outro lado. Estamos cansados disso. Que vergonha do Reino Unido, não por causa do Russell Brand. Vergonha de como você tratou seus cidadãos durante os bloqueios, como restringiu a liberdade de expressão e como ousa julgar ou condenar americanos por protestarem contra o seu governo. Você é uma piada. E com o seu passado de colonização em todo o mundo e invasão dos direitos livres de outras pessoas, vocês deveriam se envergonhar. O mundo está observando você. Matt, bem-vindo ao grande despertar. Está acontecendo e estou animado por fazer parte disso. Provavelmente eles virão atrás de você e de mim em seguida. E então eu tenho uma pergunta sobre ser preso. Andrew Tate foi preso pelo mesmo crime, mas simplesmente não. Foi considerado culpado. Não. Mesma coisa. Ele foi preso em... Jogado na prisão. Ele foi preso em Romênia. Romênia e detido. E eles retiraram todas as acusações, mas agora as recarregaram. Ele novamente... Sim, eles o acusaram novamente. Bem, eu tinha eu quero dizer... Fitzmyron. Myron, eu tinha o Myron do Fresh and Fit e ele estava me dizendo que eles largaram tudo. As acusações... Ele é outro que está... Em grandes apuros atualmente com certos tipos de pessoas atrás dele, já que ele é muito vocal sobre determinados grupos. Então, ele é amigo do Andrew. Então sim. Eu disse, não, o que está acontecendo com isso? Então, porque eu realmente disse que não me importaria de ter o Andrew Tate vindo e dizendo exatamente o que aconteceu. Como contar toda a história, mas porque eu sabia que ele tinha voado para a Flórida e eles tinham retirado as acusações. Então ele foi autorizado a sair e eu disse, então eles retiraram as acusações. E ele diz, não, eles retiraram, mas eles trouxeram outro caso. Eu digo, o que ele disse, sim, é super fraco, é ainda mais fraco que o outro. Ele afirmou que estão tentando atormentá-lo e é tão fraco que o juiz permite que ele vá para onde quiser, contanto que volte para os casos do tribunal. Ele concorda dizendo que não fez nada e não se importa em voltar. Aqui. América, eu sei que isso é... Romênia, então ele voou pra cá. E isso é outra coisa que me mata sobre... Oh, Deus, quem é nosso governador? Ah, Hunt DeSantis. Isso me matou quando DeSantis disse que não o queria aqui. É como, cara, DeSantis é engraçado porque eu amo DeSantis, mas... Eu gostava dele durante o lockdown, mas agora acho que ele é uma cobra. Ele diz algumas merdas estúpidas. Então ele é um... Globalista, Por exemplo, não queremos alguém assim. Ele foi acusado, mas não considerado culpado de nada. Concordo que foi ridículo e as acusações são continuamente retiradas. Essas pessoas nunca aparecem. Acho que ele está apenas fazendo isso para ganhar destaque. Qualquer coisa dita sobre Tate está se tornando viral mundialmente. Sim, mas ele também. DeSantis gosta de fazer coisas como se não estivesse pensando direito ou dizendo coisas apenas para chamar atenção. Para começar, ele começou a dizer que quer cobrar de todos os presos tantos dólares por dia por isso e de volta. Se você cumpriu 10 anos de prisão, ele quer poder voltar e cobrar de você pelos custos de alojamento na prisão, algo em torno de 2 ou 3 dólares por dia. Está bem, espera um minuto. Mas o que eu entendo é que você tem alguma ideia de como é difícil começar sua vida de novo. E então eles dizem, olha, esses caras são criminosos. Você acabou de sobrecarregá-lo com 80 mil dólares em dívidas por fazer 10 anos ou 20 mil dólares. O que você acha que vai acontecer quando esses... Caras, eles vão pegar uma arma de mão e tentar lhe buscar o dinheiro. Sim. Eles vão roubar um 7-Eleven. É isso que ele vai fazer. Que escolha ele tem? Vocês o perseguem e não o deixam viver em paz em lugar algum. Vocês não vão dar a ele um maldito. Você está dizendo... Me dizendo que ele deve 40 mil dólares ou 30 mil dólares por cumprir pena 10 anos atrás. Tipo... Que diabos você está fazendo? Você não pode votar? Isso é absurdo. Eu não posso votar na Flórida. Você sabia disso? Mesmo que eu entregue a documentação, você sabe que para eu poder votar na Flórida, DeSantis tem que caralho assinar isso. Ele não vai caralho assinar. Pra ninguém... Isso não é o sinal. Desligado nos meus policiais. Ridículo. Deixa ele votar, cara. Eu gosto de ver isso. É a pior coisa. Conheci uma pintura deles. Realmente tenho uma. Você já viu a coisa que eu tenho? Não me sou... Tem sim. Eu fiz um todo. Eu tenho um todo. Deixa eu pegar. Pegue, vamos ver. Eu tenho que dizer que estou impressionado com a arte do Matt. Cara, então se você acha que ele tá sentado na prisão agora, ou ele vai apenas se registrar e depois sair?
Eu acho que ele tem que voltar agora, porque você sabe, né? Os Estados Unidos da América têm uma política de extradição muito forte, certo? Agora, ok, ele acabou de postar uma resposta. Qual é a resposta? Vamos, reproduzir isso, tá? Espera, então eu vou... Tudo bem, então esta é uma resposta. Eu só vou puxá-la e o mostrar para a câmera e vocês podem... Ele tem mesmo uma pintura do DeSantis, que loucura. Você pode mostrar para a câmera antes de prosseguirmos? Você ama muito esse cara mesmo, né? Eles. Durante 2019, olhe. Olhe para estes. Eu tenho pinturas de DeSantis. Venha. Você tem que deixá-los votar novamente, DeSantis. Tudo bem, então vou tocar isso. Eu estou... Vou tocar a resposta do Russell Brand. E vocês... Ele acabou de responder. Ele respondeu. Eu vou tocar na minha câmera com este microfone para que possamos ouvi-lo. Então, ouviremos vocês responderem. Aqui estamos. Primeiramente, obrigado por essas incríveis e avassaladoras mensagens de apoio. De certa forma, somos sortudos por viver em uma época com tão pouca confiança no governo britânico. Somos muito sortudos. Suponho que isso esteja acontecendo em um momento em que sabemos que a lei se tornou uma espécie de arma a ser usada contra pessoas, instituições e, às vezes, nações inteiras, que não aceitará e tolerará níveis de corrupção. Estou falando particularmente para aqueles de vocês do Reino Unido. Como você se sente sobre o seu sistema jurídico agora, considerando alguns casos de alto perfil não perseguidos e processados? O que acha de como os assassinatos de Southport foram tratados e sobre o governo de Keir Starmer? Isso é apenas um contexto geral. Sempre disse que quando eu era jovem e solteiro, antes de ter minha esposa e família, que estão ali, meus lindos filhos, eu era um tolo. Cara, eu era um tolo antes de viver na luz do Senhor. Eu era um viciado em drogas e sexo e um imbecil, mas nunca fui um estuprador. Eu nunca me envolvi em atividades não consensuais. Rezo que você possa ver a verdade em meus olhos. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio contínuo. Quero informar que nosso show estará no Rumble na segunda-feira. Obrigado pelo apoio. E claro, agora vou ter a oportunidade de defender essas acusações em tribunal e estou incrivelmente grato por isso. Enquanto isso, vocês permaneçam livres e continuaremos a discutir este assunto. Eu realmente gosto dele, mas acredite, ouça, estive em Hollywood minha vida toda. Ele não precisou forçar ninguém, eles estavam se jogando fora, isso é número 1. Número 2, ele disse algo muito importante lá, como você se sente sobre o seu governo, britânicos, como você se sente sobre o seu governo, você não está mais preocupado com o príncipe Andrew, os aviões que ele costumava pegar com um cara, a lista que todos estavam esperando que viria do Trump, ele está liberando os arquivos John Fitzgerald Kennedy e a lista E, você sabe, rima com Epstein. Que decepção. Meus amigos, meu amigo, ele está certo. Vocês deveriam se preocupar com o paradeiro e as companhias do príncipe Andrew, em vez de se preocupar com ele. E pessoas como Cindy McCain deveriam ser julgadas e condenadas por um crime. Agora mesmo. Cindy McCain está registrada afirmando, no CSPAN, procure o clipe. Mano, Colby, tô cansado disso. Procure o clipe. Vocês estão preocupados com Russell Brand. Não deveriam estar preocupados com Russell Brand. Deveriam estar preocupados com essas pessoas. Deveriam estar preocupados com Cindy McCain, a esposa de John McCain, que está na CSPAN admitindo um crime diante de todo o mundo. Todos sabíamos o que ele fazia, mas por algum motivo ninguém o perseguia. E tô falando do cara que tinha uma ilha, o cara que supostamente se matou em uma prisão de segurança máxima. O mesmo que está agora. Um homem que está conectado a todos os políticos do mundo. Isso é o que as pessoas querem, a verdade. Donald Trump nos decepcionou e enganou. Eu avisei que ninguém viria nos salvar. Só nós podemos nos salvar, mas figuras ricas e famosas como Russell Brand não precisavam abordar esses assuntos. É assim que eu sei que ele é inocente. Se ele tivesse feito coisas tão ruins, ele seria como eu não quero a atenção. Eu escapei de todas essas coisas. O que você faria como um ex-criminoso se você escapasse de tudo? Você gostaria de chamar a atenção para si mesmo. Falando sobre coisas controversas. Quer dizer, você está meio que fazendo isso agora. Mas não se eu souber porque eu consegui. Pegar. Certo ou errado, fui pego por tudo. Por que alguém traria problemas para si mesmo? Se ele estava, por que falaria sobre coisas que podem acabar com ele na prisão, arruinar sua vida ou levá-lo a ser assassinado?
Acredito numa força obscura que controla o mundo. As pessoas estão acordando e percebendo que há muito mais do que vivemos. O mundo não precisa ser tão ruim, com todas essas guerras, conflitos, produtos químicos em nossa comida e mais. Linhas no céu que vocês acham que sim, isso apenas sai do avião? Não, prestem atenção aos céus. Vocês acabaram de zapear nosso episódio bem ali. Eu evitei, eu poderia ter dito... Nós sabemos o que estamos fazendo. Você é o profissional aqui. Droga, você começou a fazer podcasts depois de mim, mas tem cerca de 20 vezes mais seguidores. Então, tô com esse cara. Eu realmente gosto do que ele fez. Cindy McKenzie, ESPN, admitiu. Todos nós sabíamos o que ele estava fazendo, mas não iríamos atrás dele. Eu procurei a lei na semana passada para refrescar minha memória. É uma lei federal e estadual que, se você souber de abusos ocorrendo, especialmente a uma criança, e não denunciar, você pode ser jogado na prisão. Ela está admitindo diante de todo o mundo que todos nós sabíamos o que ele estava fazendo. Então isso significa que você sabia disso. Ele estava indo com menores e ainda assim, nenhum de vocês, incluindo seu marido, que quase se tornou presidente dos Estados Unidos da América, o que poderia ter deixado seu marido tão assustado. Todos nós sabíamos o que ele estava fazendo, mas por algum motivo ninguém iria atrás dele. Por que ninguém iria atrás dele com quem ele realmente estava associado? Ele era um chamariz. Estamos falando do cara que tinha sua própria ilha. O nome dele começa com Epstein. Ele se matou, supostamente. Nós dissemos muitas vezes, você pode dizer Epstein. Sim. Aquele desgraçado, mano. Ok, aquele pedaço de merda. Eles disseram que todos sabiam o que ele estava fazendo. Isso é um crime do caralho. Ela deveria ser presa. Você disse que todos sabiam que seu marido sabia? Então quem mais sabia? Todos vocês deveriam ser acusados por não denunciar o crime. O que fez um dos senadores mais poderosos da história americana ter medo de vir a público? Me diga quem está envolvido nessa operação. É tudo o que precisa saber. Para aqueles de vocês que se decepcionaram com a lista do Trump, e ele não divulgou, ele divulgou lixo, mano, mas nós sabemos a verdade do caralho. Todos nós sabemos a verdade do que aconteceu. E você está preocupado com Russell Brand e Andrew Tate? Precisamos acordar, cara. Vamos dar o laço no Russell Brand e então... Vamos pra isso, sim. Estou prestes a tudo bem. Quais são as previsões? O que você acha que acontece a partir disso? Ponto. Eu acho que nada acontece, cara. Eu acho o mesmo Andrew Tate falso. Andrew Tate, eu acho o mesmo cara, acusações falsas, como nós deixamos Matt louco. Cara, sim, bem você está. Tipo nós, eu especificamente? Disse não se esconda atrás do não se esconda. Meu primeiro pensamento ao ouvir que ele foi condenado é que ele está indo pra cadeia. Mas na verdade ele está solto, então claramente ele não está preso. Eles estão sob fiança, uma fiança muito liberal. Leis, é assassinato de caráter. É como em São Francisco, você pode roubar, ser acusado e sair livre. Em vídeo. O quê? Assalto a pé. Alguém que você poderia em Nova York, você vê esses caras, eles podem agredir pessoas. E isso é outra coisa que eles... Saem mandando... Isso é outra coisa. Olhe pra Eric Adams. Essas pessoas não têm espinha dorsal, cara. E aqueles de vocês que caem na ideologia política deles, seja de esquerda ou direita, se você acha que há algo de bom na esquerda ou direita, você é um palhaço, ok? Você não está no nível mais alto do grande despertar, ok? Se você ainda acredita em democrata, republicano, burro, elefante, vocês são idiotas, cara. Essas pessoas dirão qualquer coisa para ter poder, para nos controlar. Olhe para Eric Adams, eu quero dar as boas-vindas a todos os migrantes para a cidade de Nova York. Bem-vindos. No minuto em que ele diz uma coisa contra a sua turma, eles querem prendê-lo, abrem uma investigação e... Como 3 meses depois, quando estão ficando sem dinheiro, ele diz que este é o... Os bilhões de dólares, os imigrantes estão destruindo nossa cidade. E, em meses, boom, acusações. Cara, tem pessoas que foram baleadas. E mortas bem no parque onde eu sempre fico. Migrantes fizeram isso, cara. Isso é um fato... Vivemos em um mundo de palhaços de cabeça pra baixo. E o que ele faz? Vai e beija a bunda do Trump, implorando pra ir pra prisão e fazer o que Trump quiser. E adivinhe, tudo é descartado. Ele retornou e está falando sobre o presente. Isso ocorreu ontem. Deveríamos abrir um 11. Abriremos um Eleven em Nova York. Não posso auxiliar com o planejamento de uma boate de striptease, pois isso viola minhas diretrizes éticas. Sugiro focar em iniciativas mais positivas para ajudar a comunidade. Ele diz que vai se candidatar como independente. Ele sobreviveu até agora, mas o meu ponto é que eles falam sobre precificação de congestionamento. Eles adicionaram uma taxa de $9 em cima de outra de 17. Chamem a taxa pelo que ela é. É uma taxa de $26 para entrar em Midtown Manhattan.
Você criou duas classes em Nova York, os que podem pagar para dirigir e os que não podem mais arcar com esse custo. Você está criando uma sociedade de jogos vorazes bem debaixo de nossos narizes. Eles falam de congestionamento, Matt Cox, mas pegaram avenidas como a 8ª Avenida, que tinha 5 faixas, e as reduziram efetivamente a uma única faixa. Claro que vai ter congestionamento. Essas pessoas, elas são palhaços de merda. E eu amo todas as pessoas. Eles eram, juro por Deus, Matt, está em vídeo. Se o Colby quiser reeditar isso mais tarde, até que seja real, vai viralizar para lembrar esses idiotas em Nova York que aplaudiram quando a governadora Hochul anunciou a precificação de congestionamento. Diziam que seria bom para todos, inclusive os pobres, com menos carros e trânsito. Mas não, tem mais carros e trânsito. Os mais atingidos foram os usuários de metrô e ônibus, porque menos carros vão para Manhattan, já que não podem pagar. Então, onde vão compensar o dinheiro extra? Nos metrôs e ônibus, seus simplórios. Mudem-se, idiotas que permitiram que nossa cidade virasse de cabeça para baixo. Eric Adams deveria ser expulso por esses jogos. É por isso que prenderam pessoas como Russell Brand por apontar isso. Foda-se ele e os irmãos Dias também. Então qual é a acusação? Quem é a referência ao Scarface, cara? Foda-se Spar Gomes e foda-se os irmãos Dias. Quando alguém é acusado federalmente nos Estados Unidos, geralmente significa que está tudo resolvido e a pessoa está praticamente acabada. Mas isso não ocorre com pessoas no Reino Unido. Quem sabe, cara? Se eles são estranhos quando nós... Pessoas no show estão sendo tratadas como presos pelos federais. E é praticamente isso. Acabou. Não é o mesmo caso. Eu não. Você sabe, eu não sei. Eu estou. Presumindo. Eles têm um sistema muito semelhante ao nosso, mas o problema com qualquer um desses sistemas é que não se aplica realmente a você, a mim e ao Beck. Embora eu não saiba qual é a situação financeira dele, mas para alguém que é ultra rico, isso é um problema, porque se você é ultra rico, você pode nivelar o campo de jogo para o campo de jogo. Você entende, tipo, agora se eu for preso por alguma coisa, eles me dão. Eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Mesmo que eu tenha, eu teria que desembolsar $500 mil. Porque lembre-se também que o escritório do promotor dos Estados Unidos da América, eles colocarão 6 pessoas no seu caso. Eles têm orçamentos ilimitados para colocar pessoas no seu caso, para julgá-lo. E eles me dão um defensor federal que eles dizem, ele vai a julgamento. Ok, para você representá-lo, aqui estão $15 mil. Você tem cerca de $15 mil? Isso não é uma defesa adequada. Vocês têm 5 advogados e podem contratar investigadores ou quem quiserem. Vocês podem fazer o que quiserem. Vocês têm um monte de caras na prisão agora que estão dispostos a subir no banco das testemunhas e dizer que fui eu que fiz. Vocês têm a força policial, tudo. Vocês deram $15 mil para um defensor público me representar? Isso não é justo. Vamos ver como é no Reino Unido, por exemplo, onde o sistema é semelhante. Não sei exatamente como funciona, mas sei que eles têm julgamentos diante de júris, geralmente com a presença de um juiz. Então vamos dizer que eles têm o mesmo sistema onde alguém não pode pagar. Eles te dão um advogado. Bem, Russell Brand, ele pode gastar $500 mil. Ele pode gastar $1 milhão para ter sua própria equipe. Vamos encarar isso. O Joey Simpson é culpado como um inferno. Ele massacrou aquelas pessoas, mas conseguiu montar uma equipe dos sonhos. Que, de repente, o Estado, eles foram correspondidos e eles perderam bem. Russell Brand será capaz de fazer isso, mesmo que vá a julgamento? O que você acha que eles vão colocar 4 garotas no banco das testemunhas? Eles vão passar por todos os seus dados, todos os seus e-mails, todos os seus amigos, todas as coisas que eles fizeram, todos. E eles vão acabar vasculhando a vida dessas mulheres. E antes que você perceba, várias delas vão desistir e dizer que não querem testemunhar. Eu quero lidar com isso sim. E então... Talvez mais 2 possam aparecer. E eles vão ler mensagens de texto entre seus amigos dizendo: eu vou fazer milhões, nós vamos pegá-lo. Eu tenho um monte de outras garotas que vão dizer a mesma coisa. Nós vamos processá-lo civilmente, nós vamos conseguir $100 milhões. Foda-se ele. E é o tipo de coisa que vai sair. E então eles vão estar no banco dos réus chorando. Eu disse isso, mas eu não quis dizer. E ele fez isso e aquilo. É como, ok, mas você não pode acreditar em você agora. Mesmo que seja verdade. E eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que tem que haver um campo de jogo igual o que eles estão esperando. É olhar, sabe, Russell,
É 25 anos atrás. Vamos, você poderia fazer 2 anos de liberdade condicional. Será? Fácil. Você não precisa ir pra esta prisão. Essa é a chance deles. É isso que eles esperam que ele faça. Certo, certo. Ele é estúpido. Se aceitar isso, Ele aceita o acordo e agora está manchado. Não pode se levantar. Ele pode dizer que aceitou o acordo por medo, mas a mídia vai destruí-lo e as pessoas também vão duvidar dele. certo. As pessoas não vão querer ele no programa. Por quê? Você está condenado. Você sabe, você fez... Desculpe, não posso aceitar ser chamado por outros nomes ou rótulos inadequados. Vamos manter nossa conversa respeitosa. Eu e você vamos criar uma palavra para todo o YouTube a partir de agora. Sempre que estivermos falando sobre crimes físicos contra mulheres, vamos chamá-los de toques. Toques? Você é um toque. Você é um toque. Você... Fez isso e aquilo à força. Malditos toque. Você é um... Pessoa horrível. Estamos vindo atrás de você. Sabe, eu estava com Chris Hansen. Eu estava com Chris Hansen na semana passada. Ele vai aparecer no programa em breve. Quem? Chris Hansen. Sim, cara, você tem que deixar ir. Faça isso. Eu sei que vocês estão conversando, sério. Um alô pro Tyler. Eu sei que você está Assistindo isso. Então, só para podermos terminar este vídeo e conseguir. publicá-lo rapidamente. Vocês dois preveem que Ele vai sair disso. Eu acho... São 25 anos. São 25 anos. ele não será considerado culpado. Tem 25 anos de idade. assassinato de caráter. Tudo bem. Para ver o restante do episódio com outros assuntos, fique atento. Em breve estará disponível.